que você está olhando? Que seja um de cada ou dois de Tá. cada, o que você está olhando aí para 2026? Primeiro destaque são fundos de papel, né? Eu também brinco que os fundos de papel, eles cada vez mais se tornam os bancos do mercado imobiliário. Então, eles fazem transações cada vez mais complexas também, tá? E transações onde os bancos não conseguem entrar entre os FIIs, né? Como eu vi de gestor um tempo atrás, né? Os fundos já bebem água limpa do mercado, né? Eles já conseguem, de fato, fazer operações de créditos relevantes e que traz ali para eles um ganho bem interessante também. Então, o destaque principal são os fundos de papel. E aí vale a pena olhar quais são os fundos que conseguem fazer, né, bons negócios, né, com, né, os projetos que eles vêm a financiar. O destaque dos fundos de papel que vai também beneficiado ao longo do próximo ano, com juros pouco elevado, no comecinho do primeiro trimestre. Depois entra logístico, né, que é o queridinho, é a estrelinha do mercado de FIIs. Conseguiram, nos últimos 3 anos, comprar ativos relevantes e que, de alguma forma, fazem deles um player relevante desse segmento, né? Se fosse parar hoje para olhar para tijolo de modo geral, né, quem mais bebeu água limpa foram os fundos logísticos, né, com portfólios de ativos que não tem no mercado hoje, né? Poucos têm portfólios tão bons quanto os fundos logísticos do mercado. Tá? E depois, entre os demais, especialmente shopping center, onde o mercado deverá olhar um pouco mais de atenção, né? Hoje, né, transações do mercado de shoppings, quem faz são os FIIs, então compra, venda, e são negócios bilionários, já foi a época de comprar hoje para o fundo do mercado logístico, perdão, shopping center, comprar um ativo de 100 milhões já não é um negócio interessante. Ele está olhando um portfólio de 500 milhões. Né? Então, é um também que a gente gosta no dia a dia. E, por último, renda urbana, né, que vai conseguir crescer de forma relevante nos próximos anos. E perguntar, Flávio, onde você vê crescimento do mercado de FIIs nos próximos 3 anos, em termos de tijolo, seria ainda logístico, shopping e renda urbana. São um segmento que tem ainda margem para crescer de forma relevante nos próximos, né, anos e trimestres. Então, qual que é a sua visão, né, sobre como os investidores devem posicionar suas carteiras nesse cenário de juros ainda elevado, porque a inflação ainda está acima da meta, mas ao mesmo tempo a gente tem os fundos de tijolos. Como que você vê essa dinâmica entre essas duas classes na carteira do investidor? Excelente pergunta, e eu sempre me faço esse questionamento. Acho que um ponto principal e importante é entender qual que é o objetivo do investidor e qual que é a visão de prazo que ele tem para fazer esse investimento. Tá? Acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, se é um investidor que ele está muito dependente de renda, ou que ele está focando especificamente na renda, eu recomendo que ele tenha uma carteira mais voltada para recebíveis, porque ele vai receber ali o indexador dele ali no mês a mês, tá? Buscando naturalmente operações saudáveis, carteiras de crédito seguras e, de novo, voltando a fundos grandes e líquidos. Eu tenho uma preferência hoje por fundos que tenham um patrimônio na casa do bilhão, fundos com mais de 1 bi. Hoje a indústria permite que a gente tenha aí à disposição algo aí como 40, 50 fundos já com um patamar de enorme tamanho de mercado. Você pode olhar para esses nomes. Agora, se é um investidor que está pensando também no ganho de capital, ele quer surfar uma valorização do seu patrimônio e renuncia um pouco ao dividendo, tá? Tem investidor que ele quer receber algo muito no nível da Selic. Então, esse vai ter que ficar uma carteira mais de recebíveis. Talvez composição com algum FIAGRO, talvez composição com algum fundo de infra, mas deve ficar majoritariamente em recebíveis. Se ele se contenta talvez com um pouco menos de rendimento do que a Selic tem proporcionado no momento, ele deveria ter tijolo. Na minha opinião, é saudável ter tijolo e não mais do que saudável, mas também fundamental para a grande massa de investidores, porque é no tijolo que você deve capturar o ganho de capital, né, a sua apreciação do seu montante investido, que vai surfar fechamento de curva de juros, reprecificação dos níveis de aluguel, né, captura de queda de vacância, ganho de preço. Então, assim, é onde você tem, de fato, um potencial de ganho real. Eu sei que é um fundo, você está aqui a título de exemplo, um fundo que você surfou muito bem também. Eu surfei ele muito no FIIs, mas você surfou quase que de ponta a ponta, foi o HGPO. Então, aquela é uma demonstração que é uma exceção à regra, mas que você consegue ter um ganho muito expressivo de capital com fundos de tijolo. Então, é um exemplo que você tem um ganho muito concreto de capital num tijolo, que seria no caso por exemplo, do HGPO, que ele deu esse retorno tão expressivo, tá? Então, acho que é contar com um trabalho de bons analistas como Baroni e você para fazer esse fee picking, né, essa seleção dos melhores nomes e tentando capturar esse potencial de ganho no tijolo.
E então o que você falou é fundamental, né? Que é importante o investidor entender qual que é a estratégia que ele quer seguir, Sem dúvida. né? Se ele quer antecipar renda, porque o papel acaba antecipando, né, esse pagamento de inflação, Sim. dada a defasagem só de 2 meses, o tijolo, a dinâmica é diferente, demora mais, ele de repente tem uma alocação maior em papel, mas se ele tem um pensamento mais de médio, longo prazo e quer ter essa exposição a propriedades, né, os fundos de tijolos caem bem. Sem dúvida, até porque, vamos lá, tem muito fundo, dá um outro exemplo aqui, dois exemplos de fundos mais antigos, um HGLG ou um próprio KNRI, que tem imóveis muito maduros. Vamos lembrar que o fundo imobiliário no tijolo, ele é o lucro, ele é oferido valor nominal contra valor nominal ali, você não tem uma atualização do preço que foi pago, né? Então é compra mais investimentos do período contra o preço de venda e você vai ter uma distribuição muito expressiva. Imagina num ciclo em que você tem juros baixos, um PIB crescente e uma inflação comedida, parecido com o que a gente viveu em 19, e, 19 e fixando 35%. Não estou querendo perpetuar isso, não quero que você perpetue essa percepção, mas ela existe, ela pode acontecer num cenário em que você tem tudo mais constante, favorável a um crescimento econômico, aumento de preço de aluguel que vai aumentar o dividendo do fundo, juros controlados, crescimento de PIB e uma taxa de juros mais baixa vai fomentar a venda de imóveis com mais facilidade. Porque hoje os fundos estão comprando com troca de cotas. Vai chegar um momento em que os fundos vão começar a desinvestir, porque é normal do ciclo imobiliário. Você compra, matura o ativo e vende o ativo. E quando vier essa distribuição, você vai ter muito dinheiro para entregar, para distribuir. O próprio XP Malls tem feito algumas vendas com uma taxa de juros elevada e tem conseguido apurar bons ganhos, né? Não só ele, mas tem outros também fundos de tijolo que têm feito vendas com ganhos significativos e é muito natural você comprar um fundo pela sua capacidade de geração de fluxo de caixa, que é isso que é o dinheiro que vai para o seu bolso, é o dividendo, vai ser um componente fundamental da linha final do resultado dessa DRE. Porém, o fluxo de caixa não recorrente, né, que vem ali, o fluxo de caixa de investimentos ali, o não recorrente que vai vir da venda de ativos, né, esse vai ser fundamental também na composição do rendimento, em especial num cenário de crescimento que a gente tem juros mais baixos, PIB maior, que, como você comentou, na visão da XP, deve começar a cair os juros no ano que vem, né? Imaginando aí um juros mais baixo, venda de ativo não recorrente, enquanto o recorrente cresce com ganho até real, acima da inflação, é um cenário muito favorável para fundos de tijolo. Mas você ganha dinheiro quando você compra bem, via de regra é isso. E comprar bem é sempre difícil, né? É aquela questão mais desafiadora, né? Mas quando a gente olha hoje, sob a ótica de preço de reposição, sobre o dividendo que os fundos pagam de uma maneira recorrente, sobre patamares de vacância, estou dando aqui alguns exemplos de fundos, vou dar um outro exemplo aqui, JCRE. Pode não ser o portfólio de lajes que mais brilha o olho do investidor. Na minha percepção é um bom portfólio, mas quando você vê que o gestor, a conta gotas, foi reduzindo sua vacância no tempo, né? Não foi rápido, isso ainda não está transitando no caixa do fundo, mas ele derrubou uma vacância de mais de 10%, ou perto de 10%, para 2%, que é uma vacância técnica. RCRB, um outro case também de sucesso em redução de vacância, aumento de rendimentos. Então, assim, a gente tem um bom horizonte na nossa frente, na minha percepção, e você tem bons fundos de tijolo para se posicionar e capturar ganho de capital lá na frente. Então, o que você está nos dizendo é que, via de regra, né, olhando pelo menos os fundos de qualidade, eles estão com bom desempenho operacional. Sim. Passaram por desafios, principalmente as lajes corporativas nos últimos anos. Sem dúvida. Mas esses casos específicos já estão mais azeitados, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda muito mal precificados e muito disso gira em torno dessa taxa de juros elevada. É bom ter quem faça a tecla SAP pra gente, né, Baroni? Esse é o grande comunicador, o poder do comunicador é essa. Mas é exatamente isso. Você sintetizou muito bem aqui as minhas ideias. E, professor Baroni, queria suas considerações também.
O cardápio ele está bem extenso, né? Então acho que o investidor que hoje ele tem um horizonte um pouco mais alongado, o cardápio é extenso. Então você tem oportunidades em diversos setores, segmentos e subsegmentos, né? Então assim, o Felipe está enfatizando bastante o fundo de tijolo, e é verdade, eu concordo com ele, e eu até adicionaria alguns pontos aí, né? Eu acho que alguns fundos que estão conseguindo fazer esse não recorrente ficar cada vez mais recorrente, também tende a ser assim, melhor avaliado pelo mercado. Então, esse é um ponto interessante. Alguns pontos aí para considerar. Alguns fundos têm algumas questões relacionadas à alavancagem que, mesmo tendo essa oportunidade de giro, ainda vai ter que superar a dificuldade da alavancagem aí pelos próximos 12, 24 meses. Então, da mesma forma que tem uma avenida gigante de potencial de valorização, você tem aí uma cordazinha puxando aqui, que é uma alavancagem que foi estruturada num determinado momento de mercado e que acabou mudando, enfim, chegamos onde estamos agora, né? Mas eu também não descartaria a discrepância que nós estamos tendo, a assimetria que nós estamos tendo em vários fundos de papéis, né? Que estão negociando com descontos patrimoniais gigantes. Então, quando a gente olha também para os fundos de recebíveis, alguns desses fundos eles estão com desconto patrimonial porque eles carregam posições de outros fundos imobiliários ou pela própria remarcação dos CRIs. Então, a partir do momento que a gente tiver potencialmente uma queda de juros, essas coisas também tendem a ser superadas, né? Então, hoje o cardápio é muito extenso. Hoje o investidor que olha e fala o seguinte: olha, meu horizonte de investimentos é no mínimo aí 2, 3 anos, e ele entende que o fundo imobiliário, a título de composição de portfólio, ele é interessante. Eu acho que ele pode se posicionar com bastante tranquilidade, né? E eu quero adicionar alguns outros pontos, né? Nós estamos falando de juros nas máximas aí dos últimos 20 anos, nós estamos falando que os juros estão altos desde 2022, ou seja, 3, 4 anos aí de juros altos e possivelmente devem ficar mais 1 ou 2 anos com juros em 2 dígitos, mas o IFIX está na máxima. Por que o IFIX está na máxima? Justamente pela capacidade de uma carteira gerar rendimentos recorrentes com robustez, com segurança para o investidor. Então, isso quer dizer o que na prática? Que quando nós tivermos um cenário mais favorável para juros, a tendência é que esse retorno total fique ainda mais vantajoso quando colocarmos o componente de ganho de capital que o Felipe está falando. E esse ganho de capital pode ser maior em fundos de tijolos, é verdade, mas ele também não é desprezível nos fundos de papéis. Então, quando você considerar o retorno total anualizado pelos próximos 2, 3, 4 anos, tende a ser algo relativamente interessante o que pode acontecer. E não seria novidade para nós, que já estamos no mercado há um pouco mais de tempo. É verdade que seria novidade para quase 2,5 milhões de investidores, se não mais, porque esse fenômeno aconteceu, de certa forma, entre 2016 e 2019. Né? Só que entre 2016 e 2019 nós tínhamos uma quantidade de investidores médios muito menor do que nós temos hoje. Então a grande maioria dos investidores atuais, eles ainda não experimentaram um movimento de juros em queda robusto e consistente para ver realmente os fundos imobiliários se valorizando com mais envergadura. A classe de papel e a classe de tijolo, que elas contam histórias completamente diferentes, e também tem que tomar algum cuidado nessa comparação com as NTNBs, porque os fundos de papel, eles estão te devolvendo já hoje a inflação e os juros, e os fundos de tijolos têm uma mecânica totalmente diferente, que é essa correção do IPCA anual, e esse valor de patrimônio ele vai ser corrigido para cima se as condições mercadológicas ali, se os aluguéis aumentarem, você pode ter esse upside. Então, os fundos que estão com melhores localizações, com aluguéis crescentes, eles têm essa possibilidade de ganho de valor patrimonial muito acima da inflação, assim como a gente vê nas melhores regiões. Não, esse ponto que você levantou assim, é crucial, até o objeto da minha próxima pergunta, é que quando a gente olha esse prêmio olhando o IFIX, né, o IFIX é uma composição de vários fundos e ele vai mudando ao longo do tempo. Lá atrás, a representatividade de FIIs de papel no índice era praticamente nula, né, olhando o início da indústria, foi crescendo ao longo do tempo, hoje é em torno de 40% do índice, né, um pouco mais, um pouco menos, mas que é uma classe que ela tem uma dinâmica diferente dos tijolos e dos FOFs. No caso do papel, como você bem destacou, o yield de um papel é um yield nominal, né? Ou seja, ele é mais comparável com uma taxa pré-fixada, porque o fundo de papel te dá a inflação,
né, na mão. Tem uma defasagem de 2 meses entre a apuração, o reconhecimento da inflação e, enfim, o impacto disso na distribuição do fundo de papel, mas o fato que ele te dá a inflação na mão. E aqui, quando a gente olha o Tesouro IPCA+, que é um juro real, né, acaba essa comparação acaba tendo uma discrepância. E é por isso que a gente acaba utilizando, então, separando, tirando os fundos de papel da jogada, para olhar esse spread, comparando o IFIX tijolo em relação ao NTNB. Né? Então, você comentou que olhando o IFIX, esse spread ainda está elevado em relação à média histórica, ainda tem uma gordura, apesar de toda essa recuperação que a gente viu no mercado. Mas e no caso, então, do IFIX tijolo, comparado com a NTNB, como é que está esse prêmio? Perfeito. Também existe um prêmio, só que é um prêmio menor, porque a gente tem menos yield, e aí quando a gente olha a média, também ela é menor. Então, acaba ficando também próximo de 1%, um pouquinho menor, 0,7%, nesse nível, porque o IFIX ele tem 40% de papel, então ele acaba inflando os dividendos, e quando a gente pega essa média histórica, ela fica um pouco maior. Quando a gente seca, né, ela de fundos de papel, esse prêmio de risco ele é um pouco menor, mas ainda a gente está um pouquinho acima da média, então, inclusive para fundos de tijolo, é uma excelente máxima de compra, só que os segmentos eles estão se comportando de maneiras bem diferentes. A gente tem segmentos que estão abaixo da média histórica e segmentos que estão bem acima. Então, dentro de o Baroni fala do mantra da diversificação, eu tento também replicar aqui para os nossos assinantes, de que você mantenha uma carteira diversificada, mesmo em ativo que esse spread esteja mais amassado, para você manter esses ativos dentro da sua carteira, para você ter essa diversificação, porque você vai ficar sempre correndo atrás do rabo se você ficar correndo atrás do maior spread, e você vai trazer mais risco para a sua carteira, porque os ativos que têm maior spread a nível de prêmio de risco são os ativos com maior vacância. Sim. Então, você vai trazer esse risco para a sua carteira. Por exemplo, só 2 comparações rápidas aqui. Se a gente olhar o spread, por exemplo, dos fundos logísticos, está bem abaixo do desvio padrão inferior da média histórica. Por quê? Porque nos fundos de logística a gente teve um crescimento gigantesco, né, num curto espaço de tempo, as cotas não estão tão amassadas, a gente teve uma valorização recente, inclusive, e esse prêmio está em torno de 2%, né, um pouco inferior à média histórica. Só que quando a gente olha o shopping center, está muito acima do desvio padrão superior da média histórica, próximo ali dos 3,4%, 3,6%. Então, falar do tijolo também é generalizar, a gente tem que novamente afunilar e olhar segmento a segmento para ver onde estão as melhores oportunidades, onde eu vou alocar minha carteira. Eu sempre falo assim, mantenha sua diversificação ao seu nível de risco. Por quê? O que é o melhor segmento para investir hoje? Vai depender muito do seu perfil de investidor. Meu perfil é de renda, estou na fase de usufruto. Com certeza os fundos de papéis vão fazer uma componente importante dentro dessa carteira, porque eles vão entregar sim mais dividendos no D0, só que o poder de upside desses fundos, eu também olho ali na média histórica do PVP do fundo de papel, está muito mais amassado frente ao IFIX e frente aos fundos de tijolo. Então, acho que no fim do dia é sentar e pensar, poxa, qual que é a minha estratégia para os FIIs? Eu estou mais mix, eu estou mais renda, eu estou mais ganho de valor, eu tenho uma aposentadoria longe, quero acumular patrimônio. Com certeza os fundos de tijolos vão multiplicar melhor esse patrimônio, porque o desconto, a gente tem de laje corporativa descontos absurdos, a um nível de yield também bem interessante, que os lajes corporativos são os fundos mais descontados hoje. Então, acho que é importante a gente olhar sim o que é tijolo, para a gente ter esse parâmetro, mas eu recomendo novamente a gente afunilar e fazer cada um desses subsegmentos e olhar e ver qual que é a história que cada um conta. Isso, o que o mercado está nos contando. Né? Então, por exemplo, lajes corporativas têm um prêmio grande em relação à NTNB, mas, por outro lado, né, são ativos um pouco mais desafiadores, né, em que o ciclo imobiliário, mesmo olhando aqui regiões importantes de São Paulo, como Chucri Zaidan, Berrini, né, ainda é um ciclo imobiliário que está um pouco mais para trás do que os logísticos, né, que aí sim estão vivendo um momento muito positivo em função do crescimento do e-commerce e toda a demanda por espaços logísticos para atender esse crescimento, essa mudança cada vez mais frequente do hábito de consumo da população, mas isso acaba se traduzindo em um menor prêmio de risco também em relação à média histórica. As lajes corporativas levaram uma verdadeira rasteira, né, de ciclo imobiliário. A gente teve um ciclo de 2012 a 2015
tenebroso. 2015 a 2018 as coisas a vacância a gente começou a observar uma melhora, 2019 melhorou, e aí veio o crash da pandemia, a gente levou essa rasteira que eu falo, voltou tudo para trás, começou novamente, e agora de novo a gente está observando as vacâncias nas melhores regiões baixarem muito, e agora nas sub-regiões como Chucre, Zaidan, aluguel médio aumentando mais sensivelmente. Então, como o Baroni falou, como é que a gente observa esses ciclos imobiliários? O que eles contam? Poxa, o que aconteceu nesse dado momento para o prêmio de laje corporativa bater de 15% de yield em um dado momento? Aí você olha, não, nesse momento aqui teve muitos desdobramentos de fundos que viraram laje corporativa, teve novos fundos entrando no mercado com pagamento superior. E o que aconteceu nesse momento que o prêmio subiu e depois ele caiu de uma vez? Esse fundo que era do IFIX, ele saiu do IFIX, tinha uma representatividade. Então, também tem essas questões de composição do índice para dar esses números finais, né, de prêmio de risco, e o ciclo econômico que aconteceu, né? Como você disse, logístico foi muito impulsionado pelo e-commerce, os shopping centers tem uma questão que está ocorrendo, que é a taxa de esforço que está em nível patamar alto, mas as vendas estão aumentando, o fluxo aumentando. Só que o shopping center, ele é um verdadeiro organismo vivo, aquilo ali. Ele vai se adaptando às novas realidades. Há 5 anos atrás a gente vinha aquelas lojas gigantescas de linha branca, hoje não se vê mais, porque todo mundo está com o celular comparando preço, comprando, mandando entregar em casa em 1, 2 dias, e aí o shopping vira um centro de serviço, alimentação, entretenimento, você vê os shoppings hoje lotados, né, nas principais regiões, e se adequando ao perfil de consumo, dado que é um empreendimento que tem 200 contratos, 300 contratos, dependendo de cada um dos ativos, e na minha visão do segmento de tijolo, é um que tem maior potencial, olhando principalmente prêmio e prêmio de risco. Eu adoro tijolo, e tem que ter tijolo na carteira, tem que ter. Mesmo o cara falar, não sei, a não ser que ele é muito jovem, ele quer voar o mundo, ele quer ficar líquido, então pode ficar só com meu amigo aí da XP, vir investir com você, com seus papéis, pode ser. Não, eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar como que está a sua carteira hoje em termos de composição entre fundos de papel e tijolos. Você comentou, enfim, seu entusiasmo com tijolo, até porque, né, dialoga muito com a sua experiência prévia, mas você comentou que papel também tem a sua função, também é interessante. Vou te contar. Como que está essa composição? Até agosto do ano passado, setembro, era mais ou menos uns 70% tijolo, 30% papel. Nesses 30% inclui um pouco de fundos de debênture, porque como eu juntei papel com dívida, vamos tirar o termo papel, fundo de dívida, mas eu gosto de dívidas no mercado imobiliário, são dívidas boas. Então eu acho assim, aconselho fortemente a ter dívidas em mercado imobiliário, porque o papel ele é formado por CRIs, LCIs, eventualmente cotas de fundo imobiliário, que isso aí tem que ter bem pouquinho, só para tapar o buraco, tá? CRIs e depois LCIs. Vale de fazer eu estou preparando um programinha lá com o Figueiredo, que eu vou explicar bem o que é CRI e o que é LCI, mas pictoricamente, de uma forma que a pessoa entenda. Fala CRI, todo mundo entende que é CRI. Não, entende os mais sofisticados. Alguns, aqui talvez do Liga FIA, todo mundo entenda que é CRI. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é um CRI, o que é uma LCI, o que é uma... Agora, L de debênture, LCD, que é uma novidade também. Então, a minha carteira, desculpa, eu saí do tema um pouco, 70%, 65% a 70% fundos de prédios, fundos de tijolos, e 35% dívidas. Nessas dívidas, 30% imobiliária. Por que imobiliária? Porque eu entendo desse ramo, eu sei que... Porque você, para analisar eu sou bom para analisar tijolo. Pouca gente sabe analisar tijolo. Tem que ter vivido, sujado o pé, tem que ir em obra, não tem jeito. O tijolo precisa de um pouquinho de experiência, que nem o Baroni agora que tem cabelo branco, ele andou pintando, pelo que eu estou notando, tem que ter um pouquinho de experiência mais forte, entendeu? Mas o financeiro não, o fundo de financeiro, o fundo de papel, um bom cara de banco, um cara sério, honesto de banco, pode dar um bom advice disso aí. Então era 30%. Entrou essa história, essa blá blá blá, de que o governo, que o imposto, os fundos de tijolo começaram a detonar. Falei, meu, o que é isso? Tanto que a variação de papel é muito menor. Sim. Tá batendo na época até a variação de papel para baixo, que não tem lógica nenhuma. Não tem dúvida. Vendi toda a posição. Tinha KNRI, tinha Canip, vendi toda. Fiquei com um babador ali, comprando o fundo de tijolo. Então eu mudei minha posição para 95% tijolo no final do ano, quase 100%. Vendi tudo, porque papel você pode comprar a qualquer momento. Qualquer momento é dívida. Você pode comprar ou a CDI, ou você compra o papel, o que for. Eu gosto de papéis, de fundo imobiliário, porque eu entendo.
eu sei o que a MRV está fazendo, o que a Cury está fazendo, o que a Cerela está fazendo. Eu acompanho também, eu leio um pouquinho, vejo se não está concentrado. Mas se você pegar uma boa administradora, por exemplo, a Kinea, não vão fazer besteira com os seus... Pode comprar lá que não tem erro. Não estou fazendo propaganda de ninguém, não trabalho para ninguém, adoro o Martinho, mas eu acho que são coisas separadas, ou do Pátria ou do Avente, são pessoas sérias que estão atrás daquilo ali. Eu gosto de fundo de papel, mudei de posição fortemente no final do ano, até março ainda, porque está tão barato ainda, tem coisa ainda barata para comprar de tijolo. Barato, uma pena, uma pena. Tipo, quem comprou tijolo no final do ano e vem comprando, né, tem que comprar sempre, não é porque agora está caro, não. Sempre baixou, sai comprando alguma coisa. Agora estou começando a voltar a comprar papel, e a minha carteira deve estar agora na faixa de 20% em termos de dívidas. Nessas dívidas tem fortemente imobiliário. Fortemente imobiliário, porque tem coisas boas no meu imobiliário, bem boas.